Para então, mais um programa Política e Cidadania, um programa da Cultura Online Brasil, editado com abrangência de conteúdos amplos, isso na área política, cidadania, sustentabilidade social, e abordando sempre e analisando os assuntos mais discutidos na semana, isso seja nas mídias convencionais, seja nas sociais da internet, seja no Brasil ou no mundo. Um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, todos tenham uma ótima noite. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Sejam então muito bem-vindos. E inicio a palestra de hoje com uma pergunta e uma afirmativa. Ser cidadão é desempenhar seus deveres para com o Estado, certo? É certo. Ninguém pode duvidar nisso. Até porque a maioria dos dicionários e a Constituição Federal, ela nos diz isso. Mas cidadania vai muito além disso aí. Eu sei que estamos cheios de direitos, estamos cheios dos direitos a reivindicar e provavelmente até cobertos de razão quanto ao descaso do governo, quanto ao descaso dos políticos, do síndico, do pai, da mãe, da economia e dos muitos etcéteras que nos azedam o fígado todos os dias. Mas hoje eu estava pensando em falar dos deveres, porque não é um chamamento para uma passeata pela paz, nem um movimento pela não sonegação de impostos, também muito menos contra a pirataria do tropa da elite, ou mesmo um blá 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 sem fim da corrupção que assalta a nossa pátria mãe, tão distraída e desde há tanto tempo. Deixemos isso para quem acredita em grandes trajetos sem dar um passo. Ideologia realmente todo mundo quer uma para viver, não é verdade? Mas hoje eu quero falar com vocês de coisas mais simples, coisas pequenas, quase bobagens, né, que passam despercebidas pelos nossos envenenados fígados e pelo alto de nossos olhares de sabe tudo, né, de sabichões. Não fosse o meu, o seu, o nosso olhar estar literalmente fechado e duramente atacado por um guarda-chuva indomável na calçada ali em frente. Saber andar empunhando um guarda-chuva, preocupando em não furar o olho alheio, é um passinho miúdo de cidadania também. Porque ninguém quer que você se molhe, claro. Mas também não é preciso vazar o olho de ninguém para se manter seco. Caminhar com sua família inteira, inclui aí também seu cachorrinho, óbvio, nesse quadro afetivo e corriqueiro, é maravilhoso para você, para o cachorrinho, para a família, para mim e para todos, não é? Sabemos disso, não é? Mas andar a passos lentos com todos enganchados na horizontal, obstruindo pouco trânsito de pedestres, e pode acreditar, ninguém precisa ser atropelado por andar no meio da rua, na contramão do trânsito, para que você tenha o seu momento familiar. Não se espante, esse é um pequeno gesto de cidadania, quase nunca citado, muito desconfortável, quando acomete outros cidadãos que estão na mesma calçada que você. Bater papo também é uma delícia, quem não concorda, quem não gosta, não é? Mas dá para bater papo longe das portas automáticas do shopping ou do hotel onde você está hospedado, onde está hospedado também possa estar o seu amigo, porque os sensores das portas eles sinalizam a sua presença, fazendo com que fiquem abertas e com isso gastando uma energia que o planeta tem tirado, sabe lá Deus de onde, né? Sem saber que você está apenas marcando um encontro para ir naquela passeata contra o aquecimento global. Também as mães e suas crianças, elas têm prioridade em calçadas, locais públicos, não é? Todos sabemos disso. Mas é realmente necessário deixar o carrinho de bebê de um lado e o carrinho das compras do outro, enquanto os demais consumidores não têm vez no estreito corredor do supermercado? Então, na sua hora e vez também no caixa do banco, você não pode ter sua conta a ser paga em mãos, ao invés de deixar a fila toda esperando,
enquanto você procura a fatura da luz numa bolsa que contém, sei lá, milhares, milhões, trilhões de papéis, né? E outros objetos não identificados. Cidadania. Cidadania é desempenhar seus deveres para com o Estado, e o Estado é um monte de outros. Simplesmente indolor e eficiente quando se trata de vida em grupo. Então, respeitar os sinais de trânsito, seja você de carro ou seja você a pé. Aquele velho discurso de desligar celular no cinema, teatro e outros locais públicos também está valendo em cidadania. É cidadania, sim. Infelizmente, para muito pouca gente. Então, não atirar guimbas de cigarro também, papéis e outras coisinhas no chão pela janela do seu carro, ou enquanto anda passeando, também é cidadania. Dizer bom dia, por favor e obrigado, o que deveria ser obrigatório por lei, com multa e tudo mais, né? Também não custa nada, e também é cidadania. Assim como exigir, bem, outra coisa, não me admiro que logo, né, será feita uma lei exigindo que o bom dia, o por favor e o obrigado, porque daqui a pouco nós só assim, né, como conseguiremos, né, ter uma sociedade de paz. Assim como também exigir o troco lhe é devido com educação, com tranquilidade. Exigir seus direitos não é armar barraco, não, minha gente. O barraco já está armado e lhe oferece muito quando você se cala e não exige o que é seu direito de cidadão, de exercer a sua cidadania. Então não é necessário gritar ou ser grosseiro para dizer eu sou cidadão. Basta ser firme e bem educado, claro. A boa educação, aliás, é uma arma desestabilizadora da lei da vantagem e da malandragem. E não esqueça, os sorrisos. Sorrisos também são precisos. Cidadania sem sorriso e boa educação realmente é hipocrisia. Esses são verdadeiros antídotos contra gente mal educada e sem noção que se diz ser cidadão. Sorrisos e educação são verdadeiros aliados no nosso exercício da cidadania. Então, vamos exercer a cidadania? Pois é, gente, realmente, muitas dúvidas, questionamentos têm vindo a aflorar a minha mente nestes últimos dias. E assim eu resolvi vasculhar os meus velhos livros de história no meu sebo particular, porque é preciso conhecer para que possamos exercer a cidadania sem pagar micos e, sobretudo, percebemos quanto evoluímos politicamente, muito embora socialmente nem tanto. Se extremamente precários eram os direitos civis e políticos, certo é não haver como falar de direitos sociais. Exercer a cidadania era proibido, especialmente para a maioria. Porque, amigos ouvintes, no início da velha República, o governo pouco cuidava de legislação trabalhista e de proteção ao trabalhador, porque não cabia ao Estado promover assistência social. Uma cidadania plena, que conjuga liberdade, participação e igualdade para todos, era apenas um ideal. Naquela época, talvez, para muitos, inatingível. Contudo, em um país marcado por graves problemas de ordem social, em que direitos são desrespeitados, inefetivos, ou até mesmo inexistem, e cuja problemática da desigualdade e da injustiça, isso vigente desde a colonização, ainda persiste, é de fundamental importância compreender os alicerces do desenvolvimento e também da consolidação dos direitos do nosso povo. Porque de deveres já falamos demais, né? Porque os conceitos dos direitos que combinamos constituem a tal plena cidadania. E esses direitos, eles são bem conhecidos. Os direitos civis, eles têm como fundamento a liberdade individual, abrangendo os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Os direitos políticos pressupõem a participação do cidadão na política da sociedade, isto é, consiste na capacidade de organizar partidos, de votar, de ser votado e de se manifestar politicamente. E por último, há os direitos sociais, direitos que incluem a educação, o trabalho, a saúde e a renda justa.
e têm como base a justiça social e a igualdade material. Porque não se intentará aqui uma análise realmente integral acerca do surgimento sequencial desses direitos. A especificidade do período da minha análise destina-se a garantir uma melhor compreensão do nascimento do fenómeno histórico da cidadania no nosso país. A demarcação do Império como ponto de partida da análise faz coerente também, uma vez conhecido o avanço que a nossa primeira Constituição representou, isso no que tange aos direitos políticos, despontando de facto em que se pesem a sua precariedade e simbologia, o início da construção cidadã no Brasil. Condizente também se faz, isso de igual modo, a inserção do ano de 1930, término da Primeira República, como ponto de chegada, visto sua característica de divisor de águas na história brasileira, a partir do qual avançaram as mudanças sociais e políticas, como o advento do Estado Social de Vargas e com a Constituição de 1934. Assim, eu pretendo, nessa ordem de referência, estudar o modo inicial com que se delinearam os direitos do cidadão no Brasil, tendo como objeto de análise os dois sujeitos envolvidos no processo, ou seja, o Estado brasileiro e a sociedade civil. Sobre o Estado brasileiro, eu buscarei abordar particularmente, a partir da análise dos pressupostos de seus esforços na construção dos ideais dos direitos do cidadão, a sua atuação diante dos direitos sociais. E quanto à sociedade civil, eu objetivo colher sua participação nos caminhos tortuosos que tem seguido nossa cidadania. Séculos de hegemonia da escravidão e da grande propriedade realmente impediram a formação de verdadeiros cidadãos na colônia. E não existiam, isso à grande maioria da população, os direitos cívicos básicos de liberdade de se manifestar, de integridade e até da própria vida. Isso dada a dependência absoluta dos escravos, parte considerável da população da época, perante seus senhores que podiam servir-se da grande população como seus instrumentos. Então não havia um poder que se pudesse chamar de público, estando a justiça e as funções essenciais da administração a cargo do interesse e também do domínio dos particulares mais poderosos, ou seja, dos latifundiários e da Igreja Católica. Então, tal quadro, ele permaneceu praticamente inalterado, isso mesmo com a nossa independência de Portugal, a qual, como é sabido, não implicou mudanças significativas na conjuntura vigente à época. A Constituição de 1824, ela regulou os direitos políticos e, para os padrões da época, até foi considerada muito liberal, podendo votar até quase toda a população masculina, embora estivesse excluídos do voto as mulheres e os escravos. Mas a concessão desses direitos aos analfabetos implicou a consolidação de uma das legislações mais liberais do período. E na prática, contudo, os brasileiros que votavam eram os mesmos que sofreram as amarras da colonização. Então, em quase sua totalidade, eram analfabetos, ou seja, incapazes de ler um texto elementar e sem prática alguma do exercício cívico. Com isso, com a submissão escravocrata ao senhorio, e com 90% da população vivendo em áreas rurais, não é difícil concluir então que o voto não representava o exercício da cidadania, mas sim representava somente um ato de obediência, um ato de lealdade aos seus chefes políticos que desse povo se aproveitavam, né, para barganhar apoio e também oferecer mercadorias a uma população carente e, sobretudo, sem noção suficiente do significado do direito que haviam conquistado. O constitucionalismo do Império, ele introduziu no país uma forma de organização do poder cujas ideologias elas seguiam os princípios fundamentais da ideologia liberal. No entanto, amigos ouvintes, tentou-se impor um modelo
que não refletia a realidade das instituições e também das estruturas políticas brasileiras e muito menos garantia a sua concreta implementação. O próprio poder moderador, que era a chave de toda a organização política, segundo esse texto constitucional, ele impedia a convivência harmônica entre os três poderes e delegava ao imperador atribuições múltiplas, atribuições que inibiam a difusão dos preceitos liberais inseridos formalmente. Então, sob o manto de um Estado liberal, consubstanciado no texto constitucional de 1824, se escondia um poder público cujas práticas e costumes inviabilizavam o alcance ao povo do real sentido de cidadania, como também a consciência de substituir como sujeito de direito e deveres perante o Estado. E isso tudo intocável. Também será bom aqui nós frisarmos a observação de Laurentino Gomes, que pelo conteúdo resolvi trazer-vos sem mexer em uma única vírgula. Abro aspas. Pela Constituição, todo cidadão, categoria na qual não estavam incluídos os escravos, tinha direito de recorrer à justiça para assegurar os seus direitos. O ritual previa um amplo direito de defesa dos réus, só passíveis de condenação depois de esgotados todos os recursos. Ninguém podia ser preso sem culpa comprovada. O direito à liberdade de expressão era tão amplo no Brasil quanto nos países mais desenvolvidos. E, na prática, a execução da lei dependia mesmo dos chefes locais que mandavam prender adversários ou soltar aliados de acordo com suas conveniências. Fecho aspas. Então, amigos, como podemos ver, nós não estamos muito longe, né, dessas afirmativas, mesmo com a nossa Constituição Cidadã mais recente. Mas continuando, o braço da justiça, então, não é nem bastante longo, nem bastante forte na época, para abrir as porteiras das fazendas. Quem escreveu isso foi Joaquim Nabuco, ao fazer um retrospecto das instituições imperiais em 1886. Com a proclamação da República em 1889 e a consequente libertação dos escravos no ano que antecedeu a Constituição, a proclamação, quero dizer, representaram o surgimento de uma alternativa excepcional no Brasil. Era a possibilidade de se criar um regime fundado na soberania popular e no exercício pleno da cidadania, mas esta sendo ampliada, inclusive, aos setores da população antes marginalizados do jogo político. No entanto, mais uma vez em nossa história, se deflagra um acontecimento de relevante expressão nacional, desacompanhado de medidas voltadas a surtir efeito verdadeiramente positivo na realidade. As instituições, elas se revelavam impotentes para romper a tradição, para romper o costume, para romper a imaturidade cívica e também os vícios sociais radicados. Então a ordem constitucional, formalmente estabelecida, ela não era acompanhada na prática, na qual a organização social e as demais vicissitudes da jovem nação, numa jovem nação republicana, ainda não mantinham os costumes do legado que herdava. Percebia-se então a impossibilidade de se alterar a conjuntura vigente apenas com leis meramente codificadas. E a Constituição Republicana de 1891 eliminou também a participação dos analfabetos, constante do texto daquela sua antecedente, de 1824, restringindo significativamente a atuação da sociedade na formação dos governos representativos e, portanto, esmagando o direito político de quase 90% do eleitorado. Então, se a tendência dos países cuja democracia amadurecia, ou seja, era no sentido de ampliar os direitos do voto, isto é, de participação política, o Brasil, lamenta-se, mas retroagiu. Lima Barreto também descreve que a República Imaginária, e ele descreve isso aí em seu livro e em seu discurso, Os Vruzundangas, em que, com efeito, o autor já advertia que, de há muito, os políticos práticos tinham conseguido quase totalmente
eliminar do aparelho eleitoral este elemento perturbador, qual seja o voto. Então, em 1886, estima-se que apenas 0,8% da população total votou nas eleições parlamentares. Somado a isso, algumas mudanças, como a extinção do poder moderador do Conselho de Estado, do Senado vitalício e também a introdução do federalismo, embora tivessem até escopo democratizante de descentralização do poder, não vieram de forma nenhuma associadas à igual expansão da cidadania política e implicaram a formação de oligarquias, cujos interesses individuais consubstanciariam uma prática política de consequências extremamente negativas. E assim, as práticas eleitorais fraudulentas se multiplicavam. As eleições, elas eram cada vez mais compradas e o voto dos eleitores era simples retórica. Então, durante toda a Primeira República, de modo semelhante ao que se via em relação ao sistema eleitoral, os direitos de liberdade, os direitos de propriedade e de manifestação se encontravam no poder de quem? Dos coronéis. Então, num país, amigos, predominantemente agrícola até 1930, o domínio exercido pelos grandes latifundiários claramente impedia a participação política ao negar, então, os tais direitos civis. Então, sua lei e seu poder, eles acabavam por imperar. E o controle sobre seus súditos dava-se nos mais diversos segmentos da sociedade. A justiça, pois, controlada pelos agentes privados, na verdade, acabava por inexistir. E a lei, que deveria ser instrumento de igualdade, ela era utilizada aos sabores de grupos particulares, tornando-se objeto de castigo e perseguição contra inimigos, mas ao mesmo tempo de agrado e benevolências para com os aliados. Então, aqui assim, nós vemos que também, no século XXI, no ano 2015, nós também não estamos muito evoluídos, não fomos muito além disso. Mas desse modo, e continuando, inviabilizavam-se as condições idóneas ao exercício dos direitos do cidadão. Vocês me desculpem as piadas de vez em quando, mas eu preciso inseri-las. E assim, então, durante o período aqui analisado, houve indícios de surgimento de uma cidadania consciente e participativa. De modo que não se pode desprezar o valor das manifestações que, de facto, mesmo que não frequentes, ocorreram como demonstra a historiografia nacional. Embora raras, essas manifestações, elas apareceram como marca inicial em nossa história da crença na existência de direitos, os quais, como se viu, sofriam intensamente a opressão de um sistema que, dia a dia, foi mostrando-se incapaz de alterar a realidade injusta e insuportável à sua população. Também convém, no entanto, que se diga que todos esses movimentos se deram muito mais como reação aos arbítrios do grupo dominante do que verdadeiramente pelo interesse de reivindicar tudo aquilo que parecia razoável a uma sociedade. Mas, com efeito, o povo já mostrava ter alguma noção dos direitos dos cidadãos e dos deveres do Estado, embora a cidadania ela não se manifestasse de forma propositiva. Eram manifestações reativas, de modo que o Estado era aceito desde que não interferisse nos valores e elementos julgados essenciais pelos cidadãos. E o povo assistia aos acontecimentos políticos nacionais, mas pouco reivindicava, atentando apenas para possíveis atuações do governo que lhe parecessem prejudiciais. E, finalmente, se extremamente precários eram os direitos civis e políticos, certo é também não haver como falar de direitos sociais. Esse, pelo menos, no período até aqui descrito. Então, a assistência social, isso em quase sua integralidade, ela estava no controle de entidades particulares, irmandades religiosas, sociedades privadas, entidades que ofereciam aos seus membros apoio em forma de empréstimo, auxílio seguro, tratamento de saúde, benefícios à aposentadoria, atendimento de caridade aos pobres, proporcionando então a contribuição de cada membro. Então o governo pouco cuidava da legislação trabalhista e da proteção ao trabalhador, porque realmente não cabia ao Estado promover a assistência social.
o que ficou claro com o retrocesso de 1891, quando a Constituição Republicana retirou do Estado a obrigação de fornecer a educação primária, constante do texto de 1824, e proibiu a interferência do governo federal na regulamentação do trabalho, vendo tal atuação como uma violação da liberdade do exercício profissional. Então não se despreza que houve medidas importantes na área, como o reconhecimento dos sindicatos, como sendo legítimos representantes dos operários, também o estabelecimento da responsabilidade dos patrões pelos acidentes de trabalho e a criação do Conselho Nacional de Trabalho, também de uma caixa de aposentadoria e de pensão para os ferroviários, mas as intenções padeciam de efetividade. E as poucas leis elaboradas relacionadas com a matéria acabaram não surtindo efeitos práticos, como é o caso do Código de Menores de 1927 e de uma lei de 1926 que regulou o direito de férias. Então, o constitucionalismo do Império manifestou uma sensibilidade precursora para o social, criando o germe de uma Declaração Social de Direitos, isso nascida sob o bojo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, declaração essa de 1789, que expressando a sua preocupação, por exemplo, com os problemas do desemprego e da educação primária. No entanto, amigos ouvintes, os dispositivos ligados à questão social, eles eram praticamente desconhecidos, constituindo meras considerações de problemáticas existentes que não foram inseridos no âmbito de atuação das políticas públicas e que também não tinham uma destinação específica. Então revela-se evidente que não se cogitava de promover a igualdade material, nem muito menos assistência social. Outro sim, quase a totalidade das medidas se restringia ao meio urbano, ficando o poder no campo exercido quase plenamente pelos coronéis, que, além de controlarem a justiça e a política, representavam o único meio de que se podiam valer os trabalhadores, seja no atendimento das suas necessidades relevantes, né? Era a promiscuidade entre interesses públicos e privados presente durante praticamente todo o período. Então a questão social, ela não aparecia no discurso dominante, senão como um facto excepcional e episódico, não porque não tivesse já, mas porque não tinha condições de se impor como questão escrita no pensamento dominante. Por isso, então se popularizou na Primeira República a sentença: a questão social é um caso de polícia. Então, não se escrevendo como questão no pensamento dominante, ela era, ao contrário, a grande questão para o pensamento marginal e dominado. Então, as classes dominantes, na medida em que mantinham o monopólio do poder político, elas detinham simultaneamente o monopólio das questões políticas legítimas, ou seja, a questão social, por ser ilegítima, não era uma questão legal, mas de ilegal, uma questão subversiva, e que, portanto, deveria ser tratada no interior dos aparelhos repressivos do Estado. Então, aqui fica bem nítido perceber-se a fragilidade e a precariedade da cidadania neste período que estamos analisando. Então, se limitados e vulneráveis eram os direitos civis e políticos, não se pode deixar de constatar a quase completa ausência de políticas públicas sociais. Porque, não cogitando o Estado de promover assistência social, não se pode analisar a sua real atuação no que concerne aos direitos sociais, o que só pode ser realizado a partir do momento em que ele se reconheça como um ente institucionalmente responsável em promover a igualdade material e também a justiça social, e isso medido, ou seja, mediante atuações positivas consignadas em legislações específicas. Então, e não é outro realmente o objetivo princípio desse trabalho, senão a constatação dessa proposição. Então, no período histórico, compreendido entre os anos 1824 e 1930, no Brasil constata-se a inexistência de uma preocupação com políticas prestacionais por parte do Estado, já que este não se reputava um ente institucional responsável por promover a igualdade e justiça material, encontrando-se aqui as iniciativas a respeito em quase a sua totalidade a cargo de particulares. Então, as poucas medidas adotadas na área
se revelaram bastante tímidas e não surgiram efeito prático significativo. Mas aí vem então a era JK, Vargas, JK, Quadro e Jango. Então, em 1930, os membros da recém-formada Aliança Liberal, eles decidiram contra-atacar, isso após a derrota de Getúlio Vargas nas eleições presidenciais. A revolução ela começou no dia 3 de outubro, lá no Rio Grande do Sul, e se espalhou rapidamente através de outros estados. Era o início da era Vargas. Getúlio Vargas, ele saiu a cavalo do Rio Grande do Sul, chegou ao Rio de Janeiro 21 dias mais tarde, e num golpe de Estado que depois o então presidente Júlio Prestes, em 3 de novembro, Vargas se tornou então o novo presidente provisório do Brasil. A Revolução de 30 ela instaurou no Brasil um novo modelo de desenvolvimento industrial e urbano. E a adoção desse modelo acabou por ser estimulada pelos efeitos do crash de 1929 lá nos Estados Unidos, que acabou por derrubar os preços do café e também de outros produtos brasileiros destinados à exportação. E com isso, a industrialização e as imigrações rurais acabaram por gerar a urbanização das grandes capitais do sudeste brasileiro, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira participação de Vargas no poder foi de 1930 a 1945. Realmente foi um período de um governo centralizado, um governo autoritário, um governo caracterizado pelo populismo, pelo nacionalismo, pelo trabalhismo e também um forte incentivo à industrialização. Conheci algumas pessoas da época, que viveram nessa época, tive a possibilidade de falar com alguns, e alguns, na maior parte deles, eram fervorosos apoiadores de Vargas. Mas Vargas foi ao mesmo tempo um ditador, realmente, e um reformista. Vargas ele incluiu na Constituição de 1934 artigos, por exemplo, sobre direitos individuais, sobre o voto feminino, sobre a previdência social, sobre os direitos dos trabalhadores, instituiu o salário mínimo, a abolição da pena de morte, a independência dos três poderes, ou seja, do legislativo, do judiciário e do executivo. Também colocou as eleições diretas para presidente e mandatos em ciclos de 5 em 5 anos. Mas, apesar destes avanços, quando era ameaçado pela oposição, ele recorria à lei marcial, aos poderes absolutos e à censura aos meios de comunicação. Em 1937, o Estado Novo ele acabou por institucionalizar de facto o regime ditatorial vigente desde 1930. A Constituição, inspirada no fascismo, fez o presidente exercer o poder absoluto e Vargas proibiu os partidos políticos, os opositores políticos e os artistas, além de intensificar também a censura à imprensa. E em 1942, o Brasil se uniu aos aliados na Segunda Guerra Mundial. E fortes pressões populares obrigaram o governo a apoiar os Estados Unidos da América do Norte. Foram organizadas as forças expedicionárias brasileiras, que até enviaram soldados para combater ao lado dos aliados. Mas depois da guerra, Vargas não conseguiu manter o poder. A contradição de participar, por exemplo, de uma luta pela democracia na Europa e também de gerir o seu país como um Estado quase fascista, acabou por levar a renunciar. E pela convocação das Forças Armadas, José Linhares acabou por assumir por apenas 3 meses e depois permitiu também a eleição que tornou Eurico Dutra presidente até 1951. No entanto, voltando a Getúlio Vargas, ele acabou por permanecer popular perante a nação. E em 1951, ele foi eleito presidente, novamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, mas desta vez democraticamente. E deu continuidade então a uma política nacionalista, populista e pró-industrialização. E também enviou ao Congresso o projeto para a criação da Petrobras, flexibilizou também as relações sindicais, permitindo inclusive a greve. Acabou por criar também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e limitou em 10% a remessa de lucros para o exterior. Mas o novo governo ele foi atormentado pela corrupção. O jornalista Carlos Lacerda, que alertava sobre
corrupção. Ele foi assassinado em 1954, o que, pela sua popularidade, acabou por gerar um grande escândalo. Diversos outros problemas também se foram agravando a situação. Problemas económicos e a pressão de militares por uma renúncia também acabaram por contribuir para que Vargas disparasse uma única bala no coração em 25 de agosto de 1954. E uma nota deixada, ele disse que deixaria esta vida para entrar na história. Mas com o suicídio de Vargas, seu vice, João Café Filho, ele acabou por tomar posse. Porém, alegando questões de saúde, também se licenciou do cargo de presidente. E aí, quem é que assumiu? Assumiu inteiramente o Carlos Luz, né? O presidente da Câmara, que também foi deposto e impedido de governar para que Nereu Ramos, então vice-presidente do Senado, acabasse por assumir a presidência. Então, a exclusão dos golpistas apoiados pela União Democrática Nacional, a UDN, assegurou a posse do já eleito Juscelino Kubitschek de Oliveira. E Juscelino Kubitschek, o JK, do Partido Social Democrático, o PSD, vitorioso nas eleições para presidente, governou de 1956 a 1961. E o Juscelino tinha sua promessa eleitoral desenvolver o Brasil, ou seja, ele tinha um slogan que era 50 anos em apenas 5 anos de governo. Criou o plano de metas, consolidou o modelo desenvolvimentista, isso durante todo o seu mandato. Também o Brasil acabou por viver uma era de crescimento econômico e estabilidade política. JK, que tinha um estilo inovador, ele construiu em torno de si uma áurea de simpatia e uma áurea de confiança. Ele conseguiu ter o apoio da direita, conseguiu ter o apoio da esquerda e impulsionar um desenvolvimento baseado em empréstimos estrangeiros. Ele implantou a indústria automobilística, implantou a indústria naval, expandiu a indústria pesada, a construção de usinas siderúrgicas e hidrelétricas e, para estimular o desenvolvimento do interior, construiu Brasília bem no centro do país. E assim, a capital nacional, a capital do Brasil, ela foi transferida para Brasília em 1960. Uma grande festa, né, de inauguração da nova cidade, sede do Brasil. No entanto, a inflação ela continuava subindo. A concentração de renda aumentando. A dívida externa estourando. E a insatisfação popular acompanhava todo esse crescimento. E nas eleições de 1961, Jânio Quadros foi o vencedor. Lembra daquele varre vassourinha? Pois é. E assim, ao passar a faixa presidencial, Juscelino acabou por se tornar o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto que conseguiu iniciar e concluir seu mandato dentro do prazo determinado pela Constituição Federal, ou seja, 5 anos. Então, tanto que inclusive, na época de Juscelino Kubitschek, foi chamada por alguns de anos dourados. Mas a sociedade brasileira, ela se industrializou rapidamente, rápido demais, e passando de rural a urbana. O estilo de vida, ele foi modificado. Foi criando o que se chamou American Way of Life. Isso devido à influência americana da Segunda Guerra Mundial. Os meios de comunicação se multiplicaram, o cinema brasileiro teve a sua fase dourada, inclusive com a premiação do filme, não sei se vocês se lembram, o Cangaceiro lá no exterior. Também os teatros, a Rádio Nacional, as radionovelas, os teleteatros, os telejornais, também tiveram uma audiência nunca vista. E também foi em 1958 que a música brasileira se consolidou com sucessos como Chega de Saudade, quem é que não lembra, de João Gilberto, né? E também na época em que surgiu a Bossa Nova. Bem, gente, eu preciso tomar uma aguinha, vamos recordar um pouquinho então o João Gilberto, naquela época, que é inclusive uma gravação bem antiga, mas que é bom para que se fixemos bem nessa época, uma época de 58, realmente uma época dourada para a música. A gente volta já. Ela é cíclica, por isso é bom nós conhecermos as origens e também as suas etapas. E continuando então recordando um pouco da história do nosso Brasil, da colônia ao século XXI,
Estamos agora então na era pós-JK, la belle époque brasileira. E no esporte, a seleção brasileira de futebol foi campeã na Copa do Mundo de 1958. Um ano depois, a seleção brasileira masculina, também de basquete, se consagrou campeã mundial no Chile. E quem não lembra da Maria Estelle Bueno, né? A tenista que venceu o torneio de Wimbledon, lá na US Open. Bem, o Juscelino acabou por falecer em 1976 em um desastre automobilístico que nunca foi bem explicado. Na época, o Conde Francisco Matarazzo, eu tive alguma oportunidade, era ainda novato, mas tive a oportunidade de falar com o Conde algumas vezes, e uma certa vez ele me disse que foi mal explicado e que realmente o Juscelino era o candidato, né, a vencer as eleições, as próximas eleições. Mas ele faleceu, mais de 300 mil pessoas assistiram ao seu funeral em Brasília, cantando a música Peixe Vivo, né, que era uma música que identificava o JK. Hoje os seus restos mortais estão no Memorial JK, que foi construído em 1981, na capital federal. Acho que o pessoal ficou com remorso, né? E acabou construindo um lindo memorial. Mas estava aí, o Jânio Quadros, né? Eleito em 1961. E ele, até a certo ponto, ele conquistou grande parte do eleitorado, né? E conquistou esse eleitorado prometendo combater a corrupção. E até ele usou da promessa de varrer toda a sujeira da administração pública. Quem não se lembra daquela varre, vassourinha, não sei como é que é a música, mas era mais ou menos isso. Mas em seu curto governo, ele irritou os militares. E ele irritou os militares por quê? Quando ele condecorou a Che Guevara, né, em uma cerimônia pública em Brasília, né, desencadeando muitas manifestações e disputas entre esquerda e direita, né, que denunciaram supostas tramas de Jânio Quadros. E com 7 meses de cargo, Quadros renunciou, para surpresa de toda a nação, alegando um problema de forças ocultas. Bem, quem conheceu Jânio Quadros como eu conheci, não se admira. E com a renúncia, se instaurou uma crise no país, e Ranier Mazzilli acabou por assumir provisoriamente a presidência. Então, neste momento, acontecia no Brasil também a campanha da legalidade. E para quê? Para a manutenção da ordem jurídica. E com a adoção do regime parlamentarista e também a consequente redução dos poderes presidenciais, os militares eles aceitaram que João Goulart, o vice-presidente de Quadros, assumisse a presidência. E João Goulart, conhecido como Jango, né, governou o país de 1961 a 1964 e como principal proposta tinha o plano trienal, um conjunto de medidas para solucionar problemas estruturais do país, como por exemplo o déficit público e a manutenção da política desenvolvimentista. Mas Jango teve grande dificuldade em governar este país. Desgastado com uma crise económica e também com a oposição de militares, o presidente procurou até se fortalecer, participando de manifestações e comícios que apoiavam as suas propostas. Defendeu, por exemplo, a reforma da Constituição para ampliar o direito de voto a analfabetos e militares de baixa patente, e acabou por cair em desgraça, né, quando criticou os seus opositores, dizendo que eles estavam a serviço de grandes companhias internacionais e contra o povo. Então, por isso eu falo que a história é cíclica. Então, a oposição acabou por acusar o presidente de desrespeito à ordem constitucional e derrubou o Jango em um golpe de Estado que ocorreu em abril de 1964. E assim, em 1º de abril de 1964, os militares tomaram o poder e, por meio de um ato institucional, iniciaram uma perseguição a todos que fossem considerados uma ameaça ao regime. Começou assim então a época negra da política brasileira, com a implantação da ditadura militar, ditadura esta que se estendeu até o ano de 1985. É destacar que Castelo Branco, né, foi o primeiro presidente militar e que governou até o ano de 1967.
Castelo Branco aboliu todos os partidos políticos existentes através do ato institucional número 2 e criou 2 partidos políticos, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, hoje PMDB, que se tornaram os únicos partidos brasileiros até o ano de 1979. De 1976 a 1985, nós tivemos mais 4 presidentes militares e uma junta provisória que teve vigência no ano de 1969. Ano, inclusive, que eu cheguei ao Brasil. Então, a ditadura militar, ela durou 20 anos e foi marcada pelo crescimento econômico, por grandes empréstimos internacionais, pela subida da inflação, pela insatisfação popular, pelas atividades da guerrilha de esquerda, pela repressão à liberdade de expressão e por escândalos de corrupção. Não, tudo isso fez parte desses 20 anos. Então, apesar da repressão, esta foi uma época de imensa riqueza cultural, na qual uma geração de compositores e professores universitários acabaram por se destacar. Mas muitos destes foram exilados. Entre eles eu posso aqui trazer um que na época tinha umas ideias maravilhosas e que eu não posso deixar falar no nome dele, né? Muito embora ele tenha mudado um pouco, né? O Fernando Henrique Cardoso. E também aqui o músico Gilberto Gil, né? E em resposta então tivemos também protestos que uniram vários setores da sociedade contra o governo Costa e Silva. Então a classe média ela ficou ao lado do movimento estudantil e também de participantes da Igreja Católica, que antes apoiavam os militares. E em junho de 1968, nas ruas do Rio de Janeiro, aconteceu a famosa passeata dos 100 mil, que foi um marco da união contra a ditadura. E com isso, amigos ouvintes, a censura acabou por se intensificar e deu origem à promulgação do Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5, que estabelecia que todo e qualquer veículo de comunicação deveria ter a sua pauta previamente aprovada e sujeita à inspeção por agentes autorizados. De 1969 a 1974, Emílio Médici governou o que chamamos de milagre brasileiro. Um período em que a economia brasileira evoluiu, ano após ano, tendo no início dos anos 70 um crescimento de mais de 10%. Foi uma época de grandes projetos, como o caso da Ponte Rio-Niterói, da rodovia transamazônica, muito embora nunca tivesse sido acabada, abandonada no meio, inacabada até os dias de hoje, e que também foi alvo de muitos desvios. Porém, foi nesse mesmo período, que a miséria e as desigualdades sociais aumentaram. Houve invasão de terras indígenas e também uma acentuada degradação do meio ambiente. Tivemos então um dos governos mais repressivos de todos os tempos no Brasil. Denúncias de tortura correram o mundo, não só por aqui, mas pelo mundo inteiro, provocaram um grande embaraço para o governo, que até preferiu atribuí-las a uma campanha da esquerda comunista contra o Brasil. Ernesto Geisel foi quem assumiu o governo brasileiro e governou de 1974 a 1979. E com ele, a tentativa do processo de redemocratização. O Geisel ele extinguiu o AI-5 e preparou a administração seguinte de João Figueiredo para realizar a anistia política e a volta dos exilados. E com isso, no final dos anos 70, tivemos o declínio também econômico, uma série de greves na indústria automobilística que sinalizou a intenção de uma nova época no Brasil. E foi nessa época também que surgiu então o Partido dos Trabalhadores, o PT, como primeiro partido de massa focado nos operários de classes mais baixas. Em janeiro de 1980, o primeiro manifesto do PT declarou a necessidade de construir uma sociedade igualitária, na qual não existiriam explorados nem exploradores. O último presidente militar, como todos sabem, foi o João Figueiredo. Figueiredo que governou de 79 a 1985. E ele ficou célebre pela conhecida frase: prefiro cheiro de cavalo que cheiro de polvo. Mas Figueiredo até que promoveu a lenta transição do poder político para os civis.
jurando fazer deste país uma democracia. Aos presos políticos e aos exilados foram concedidas anistias e 6 novos partidos políticos foram criados. O marco final da ditadura foi dado pelas Diretas Já, uma grande manifestação popular que reivindicou eleições presidenciais imediatas. Terminou então assim a primeira fase de transição democrática brasileira, com a saída dos militares da presidência após 21 anos de ditadura. E com isso, em 1985, os militares entregaram o poder pacificamente ao então civil Tancredo Neves, eleito pelo Congresso Nacional. Tancredo Neves foi festejado e milhões de brasileiros saíram às ruas para comemorar o fim do regime militar. Mas, antes de tomar posse, o presidente morreu. E morreu de insuficiência cardíaca. Uns falam que foi infecção generalizada contraída ou motivada. Mas o certo é que muita confusão e contradições, até hoje não esclarecidas, elas pairam nas mentes dos historiadores e dos brasileiros. E com a sua morte, quem é que assumiu? O seu vice, José Sarney. A meu ver, que traria muito mais segurança, né? E de muito mais agrado aos ex-militares. E ele assumiu a presidência até 1990. Aliás, José Sarney, regime militar e colonialismo, tem tudo a ver. Então, a democracia começou então, abro aspas, com José Sarney, que havia apoiado os militares até 1984. E no seu governo, a inflação foi galopante. Uma inflação que levou o Brasil a ter uma enorme dívida externa. Uma dívida que chegou perto dos 115 bilhões bilhões de dólares em 1990. E o seu mandato acabou por se caracterizar pela consolidação da democracia, sim, certamente, mas também por uma grave crise econômica. E por diversas acusações também de corrupção. E o Sarney criou o Plano Cruzado também. É uma tentativa de estabilizar a moeda, mas infelizmente um plano fracassado. Em 1985, realizaram-se então as eleições diretas para prefeitos nas capitais, e em 1986 ocorreram as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a qual promulgou então uma nova Constituição no dia 5 de outubro de 1988, Constituição essa que dura até hoje, né, e foi apelidada de Constituição Cidadã, que de cidadã pouco ou nada teve, já que a maioria do que nela consta até os dias de hoje não é respeitada. Mas em 1989, nós tivemos a primeira eleição presidencial direta do sistema democrático. Nela foi eleito então Fernando Collor de Mello, salvador da pátria, que, apoiado pela mídia, derrotou Luiz Inácio Lula da Silva em virtude de uma armação, também provocada pela Rede Globo de televisão. O candidato vitorioso então iniciou seu governo com o confisco das contas correntes e das poupanças de toda a sociedade. Também apresentou um ambicioso programa de estabilização da economia, o Plano Collor. Eu recordo que nessa época, muitos amigos meus se suicidaram, muitas famílias foram desfeitas. Então, não é uma época boa a ser recordada. Pois, se alguma coisa trouxe de bom para a economia para o país, também trouxe muita desgraça por esse país afora. Mas Collor acabou tomando medidas para conter a inflação e também a abrir a economia brasileira. Mas a situação não melhorou, agravando a recessão. E em 1992, depois de se envolver em escândalos e também de ser acusado de um escândalo de corrupção pelo seu irmão, Collor acabou por sofrer o impeachment. E assim o movimento dos caras pintadas marcou as manifestações populares que acabaram por forçar a saída de Collor. E o presidente foi investigado por uma comissão parlamentar de inquérito e teve os seus direitos cassados por 8 anos, por determinação do Senado Federal em 1964. Mas, em 2006, retornou a esse mesmo Senado Federal como senador de Alagoas. O vice de Collor, o Itamar Franco, ele assumiu em 1992 e ele, após o impeachment do Collor, e governou até 1995. E com isso, o Itamar Franco construiu uma imagem de competência, uma imagem de integridade, e acabou por nomear o senador Fernando Henrique Cardoso para ministro da Fazenda. E em 1994, o Plano Real foi criado, visando a estabilização da moeda. Com o sucesso do projeto, o Brasil melhorou.
a economia e também acabou com a crise inflacionária. E Fernando Henrique Cardoso passou então a ser o candidato oficial à sucessão de Itamar Franco, tendo inclusive acabado por ser eleito presidente em outubro de 1994, assumindo o cargo de presidente no dia 1º de janeiro de 1995. Mas a política de estabilidade e também a continuidade do Plano Real despontou como a principal plataforma de Fernando Henrique Cardoso. E o governo foi caracterizado por diversas privatizações, com destaque para a mineradora Val do Rio Doce em 1997, uma transação muito questionada pelo preço cobrado e também pela perda da soberania do Brasil nas reservas de minério de ferro. Foi uma entrega total, né? Fernando Henrique, mas ele foi reeleito em 1998, novamente derrotando Lula pela segunda vez, graças mais uma vez às armações das mídias convencionais. E ao final do seu mandato, o presidente ele pôde mostrar sólidos progressos em várias frentes. A mortalidade infantil havia tido uma pequena redução, o número de crianças na escola cresceu um pouquinho e os acessos a serviços de água, esgoto e telefonia também tiveram algum acréscimo. Mas em 2000 entrou em vigor essa tal lei da responsabilidade fiscal que buscava um rigor na execução do orçamento público. Também foi nessa época que o Bolsa Escola foi criado, junto com outros programas sociais destinados à população de baixa renda. Também se ampliou o investimento privado em educação superior, especialmente com a criação de linhas de crédito para instituições de ensino, muito embora esse professor, esse catedrático, não tivesse construído uma única faculdade ou universidade. Mas a verdade é que o governo conseguiu estabilizar a economia, conseguiu também atrair novos investimentos estrangeiros, mas acabou por não concluir as reformas tributárias, né, que até hoje são reclamadas, a reforma da Previdência Social, que são absolutamente necessárias, né, para que se possa estimular o crescimento do Brasil. Então, para concretizar a estabilidade econômica e também sustar a crise fiscal do Estado, causada pela dívida externa e interna, a administração de Fernando Henrique desencadeou as tais reformas constitucionais. Ao mesmo tempo também foi derrubado também o monopólio em vários setores, como o caso do petróleo, das telecomunicações, do gás canalizado e da navegação de cabotagem, ou seja, o entreguismo foi geral. Mas com o lento crescimento econômico, também com uma taxa de desemprego que aumentou, né, de 4% para 8% entre 1994 e 2002, né, inclusive, não sei se vocês se lembram, né, que os engenheiros era comum se verem nas esquinas de São Paulo vendendo churrasquinho. E também no Rio de Janeiro em filas enormes que davam voltas ao quarteirão, né, para se candidatarem a uma vaga de garife. Mas então, continuando então com a nossa viagem pela história, o fim do segundo mandato ele foi marcado por suspeitas de corrupção e por uma crise no setor energético, uma crise que ficou conhecida como o escândalo do apagão. A crise ela ocorreu por quê? Por falta de planejamento, mais uma vez, e ausência de investimentos em geração e distribuição de energia. E foi agravada pela escassez de chuva também, provocando um racionamento energético e o descontentamento geral da população. E assim, o governo de Fernando Henrique Cardoso acabou em 2003 com a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Realmente o século XX foi marcado por grandes mudanças no Brasil, e não só no Brasil, mas também no mundo. Foi a época das guerras mundiais, foi a época da bomba atômica, foi a época do automóvel, foi a época do avião, foi a época das viagens espaciais, da eletrônica, dos transplantes, da clonagem, da internet, etc, etc, etc. Um período marcado do fim dos impérios colonialistas, pela internacionalização da economia, pela indústria cultural, pelo resgate dos direitos da mulher e também das minorias. A história do século XX pode ser entendida como a de um conflito entre a democracia liberal e a ditadura totalitária. O Brasil viveu 20 anos sob o regime militar e foi regido por 6 constituições. Passámos por um dos mais velozes processos de urbanização da história moderna. De 1950, a zona rural ela obrigava quase
70% dos habitantes. No final do século, nós possuíamos, a zona rural possuía pouco mais de 20% de seus habitantes. Então, entre 1901 e 2000, a população ela passou de 17 milhões para 170 milhões de almas. O produto interno bruto se multiplicou por 100. A expectativa de vida saltou de 33 anos em 1910 para 65 anos no final do século XX. Mas continuamos, porém, com o objetivo de promover uma distribuição de renda justa, reduzindo a pobreza e a exclusão social. Mas então chegou o século XXI, com a comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. E o século XXI, eu trouxe como desafio aos países em desenvolvimento, e também ao Brasil, a permanência em um cenário internacional no qual a posse de conhecimento e a aplicação de tecnologia foram realmente os fatores determinantes de suas autonomias. Expressivos avanços se houveram nos métodos e ferramentas de produção, aposentaram matérias-primas em vários setores e também muita mão de obra foi substituída, né, pela automação, pelas máquinas, pela informatização, inserindo num contexto globalizado o Brasil, que partiu então para a cooperação política e comercial também do Mercosul, né, reforçando e ampliando as relações com os seus vizinhos do continente sul-americano, e tudo isso visando uma efetiva integração da região. E os interesses do país passaram então a ser defendidos em todas as instâncias de negociação, desde a área do livre comércio das Américas, a ALCA, até a Organização Mundial do Comércio, a OMC. E o governo brasileiro assumiu uma indiscutível posição de liderança no continente a partir de uma política externa de vocação humanista e em defesa de valores igualitários. O início do século XXI foi então marcado pelo reinado de Lula do Partido dos Trabalhadores. E depois de 3 derrotas, ele venceu as eleições de 2002 no segundo turno, derrotando então o candidato do Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB, o José Serra. Então, pela primeira vez, note-se que o Brasil elegeu um governo de esquerda e um presidente que sabe o que é pobreza. Em sua campanha eleitoral, Lula prometeu reembolsar as dívidas internacionais do Brasil, promover uma reforma agrária, apoiar os sem terra, fazer do Brasil um país com fome zero e repudiar a corrupção e os favores políticos. No entanto, em seu mandato, Lula se mostrou mais conservador e manteve o modelo de gestão do governo anterior. A área econômica foi caracterizada pela estabilidade, pela baixa inflação, pelo estímulo ao microcrédito e por uma grande queda na dívida externa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2003 a 2006, o índice de desemprego caiu no Brasil e o número de pessoas contratadas com carteira assinada cresceu à taxa mísera de 2020 a 2004, que teve uma redução de 8% se comparada a 2003. O presidente também aumentou diversas vezes o salário mínimo, mas também o déficit da Previdência. Então Lula teve como grande destaque os projetos feitos em benefício da população carente. O programa Bolsa Família, o antigo Bolsa Escola do governo Fernando Henrique Cardoso, foi ampliado. E após denúncias também do então deputado do Partido Trabalhista Brasileiro, PT, Roberto Jefferson, o Lula acabou sendo envolvido em um esquema de propina, de grandes escândalos, né? Durante a sua administração foram levantados. Então a crise, ela também acabou por se desdobrar em outras crises que geraram uma forte exposição na mídia de diferentes níveis de corrupção. Alguns ministros saíram, deputados acabaram cassados, né? E os gastos com cartões corporativos também foram expostos, né? Mostrando o uso indevido do dinheiro público. Mas mesmo assim, Lula conseguiu manter o seu índice de aprovação e conseguiu a reeleição, fazendo coligações com outros 15 partidos. O segundo e atual governo de Lula, né, ele foi marcado pela fabricação do biodiesel, da descoberta dos novos campos petroleiros, da exploração de petróleo na camada de pré-sal e também das fortes relações internacionais estabelecidas.
O Brasil começou então a conquistar o seu lugar no mundo, a construir relações com grandes nações e começou a ser visto como um parceiro no desenvolvimento sustentável. O Brasil se qualificou também como um país seguro no mercado de ações e até recebeu muitos significativos investimentos externos. Também o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que foi criado, e também várias obras começaram a ganhar vida, incluindo projetos de habitação e de infraestrutura para moradores de favela. Começou lá no Rio de Janeiro. Também tivemos uma profunda crise no Senado brasileiro, onde o presidente José Sarney foi apontado como sendo a fonte de corrupção. Isso foi notícia no mundo todo, né? Também foi notícia no mundo todo a saída da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que era militante do PT desde a sua fundação, para se aliar ao Partido Verde e concorrer às eleições presidenciais de 2010 contra a candidatura de Lula, que era a candidata de Lula, que era a Dilma Rousseff. Mas Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil no segundo turno das eleições de 2010, com mais de 56% dos votos válidos. O governo foi também muito criticado pela dimensão do setor público e pelos gastos, pelos elevados gastos. Os grandes impostos, em conjunto com a burocracia, também ainda hoje impossibilitam o crescimento de muitas pequenas e médias empresas. E hoje temos inúmeros partidos políticos. E seus ideais e objetivos se sobrepõem. Porque não temos realmente uma esquerda e uma direita bem definidas. Não é? O que acaba por gerar então uma intensa troca partidária e também muitas coligações. No entanto, tudo indica que o Brasil começa a se tornar um país mais transparente. Agora temos mais informação, né, sobre as irregularidades do governo e podemos lutar, né, para que estas sejam corrigidas. E apesar de todas as dificuldades, nos caracterizamos, né, por uma democracia segura, de um povo cada vez mais participante, e não só, como também ciente dos problemas que o Brasil enfrenta. Então o Brasil também saiu, né, fortalecido da crise financeira, mas no entanto continua sendo o país do futuro. Então estamos, lógico, perante o cenário internacional, nós estamos muito bem colocados e também muitos continuam apostando no nosso crescimento e investindo. Então precisamos alcançar esse futuro o mais breve possível, né? Porque já ouço falar nele há muitos anos, né? E fazer dele um presente promissor e igualitário para o nosso povo. É isso que eu espero. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos inseridos em uma conjuntura global. Até o mundo mineral está informado. Dentro em breve, 1% da população mundial será dona de 99% da riqueza global. Então, o facto, ele acaba por não causar o pasmo da própria turma dos privilegiados, tampouco de uma congregação de ilustres economistas. O argumento que estes brandam, né, soletra a inevitabilidade do processo determinado, digamos assim, pelo estilo, ou seja, pelo modo ou pela regra de vida do planeta. E qual seria esse modo de vida do planeta? Porventura, o que nos reservam, será que é a lei da selva? Tempos atrás, dizem os tais economistas, a existência seguia um curso linear. Pagava-se por tarefa, por obra feita, por lance executado, de uma maneira constante e uniforme, de certo que o tempo determinava o resultado do esforço despendido. Nos dias de hoje, o único gesto, uma solidária ação, a decisão isolada de um ser afortunado, podem tornar esse ser bilionário da noite para o dia. E vamos de valsa, sustentando a teoria. A fortuna, a bem da verdade factual, ela sempre influi para enriquecer este ou aquele. Sem contar a trapaça, sem contar o assalto, sem contar o roubo, a exploração do homem pelo homem, a corrupção, o desvio do dinheiro público. Como no caso da exploração do homem pelo homem, como aconteceu, por exemplo, com os antológicos Robert Barons dos Estados Unidos da América, no final do século XIX.
No entanto, quem justifica atualmente a caminhada no rumo da desigualdade absoluta não passa de sabujo a serviço do neoliberalismo, tornado estilo, tornado modo, tornado regra de vida. É isso, tão sob medida, para garantir a felicidade de uma centena de empresas multinacionais a mandarem mais que os governos nacionais, bem como dos banqueiros e dos especuladores. E nós estamos entregues a eles. Antes ainda que políticas económicas e sociais estão em jogo questões morais, questões intelectuais relacionadas com a razão. Porque o mundo haveria de se conformar com uma situação que favorece pouquíssimos em detrimento da avassaladora maioria. Alguns tímidos sinais de resistência, é certo, acabam por aflorar aqui e acolá. Há de tirar o sono, contudo, de quantos ainda se norteiam tanto por valores e princípios quanto pela lógica velha de guerra. Toda uma avançada sintomologia do emburrecimento global. Vamos então a Copenhague. Copenhague gélida, embora aprazível capital do norte, na rota do polo. Pois até ali o muçulmano enraivecido atenta contra aqueles que enxerga como inimigos. E lá vem a mídia a denunciar mais um atentado à liberdade de expressão. E não seria inclusive de culto a se considerar que o atentador também agiu contra a sinagoga. Ninguém se pergunta porque um par de franceses de sangue árabe invade a redação do Charlie Hebdo ou um apenas ataque em Copenhague. Ninguém convoca seus botões para tentar compreender as razões deste insólito e ferocíssimo conflito, a começar pela fragilidade da Europa, já assoberbada por imponentes problemas e pelo desespero das periferias. E no caldeirão monstruoso perde também, e obviamente, a desigualdade cada vez mais desenfreada. Neste momento de esperteza de um punhado de indivíduos e da cretinização coletiva, excelente metáfora da situação é a chamada arte contemporânea. Na ausência de poetas e com o enterro da pintura, a quem aproveita senão aos vilões da especulação? Se ditos artistas como estes ticones valem milhões de dólares, o enredo farsesco favorece quem os negocia e a quem transforma a sua produção ridícula em um tempo incapaz de expressar a extraordinária ironia de Marcel Duchamp em moeda alternativa de especulação. Então o mundo, ele digere a empulhação, sem discernir a realidade da fantasia imposta pela forma dos mais apurados e capilares instrumentos tecnológicos. Que se os empulhadores acima citados valem milhões, quanto é que vale a Capela Sistina? Quem se habilita a estabelecer parâmetros? E por falar em Michelangelo, ao majestoso rosto barbudo do Deus cristão, a pairar soberano na abóbora da capela, substitui-se as néstias feições de Bush Jr., ou então de qualquer outro Bush? Realmente a liberdade de expressão é invocada sem perceber que ele tem seus limites e que jamais podemos confundir com libertinagem de expressão. Quanto a esse conflito sem fronteiras que abala o planeta, de inaudita violência e insensatez abissal, denuncia realmente uma lógica na falta da lógica. É a manifestação inexorável de um mundo violento, de um mundo insensato, a favorecer os ricos e a espezinhar os demais, que nada devem aos antigos escravos na nossa história desde o século XV. E para terminar, eu não posso crer que vivo num país onde o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara estão na lista de envolvidos com a corrupção revelada pela Operação Lava Jato. E que neste país haja tanta gente querendo o impeachment da Presidente da República, cujo nome não aparece envolvido em corrupção nenhuma.
É desolador acreditar que vive numa terra que tem tanta gente burra. Quem é que vão botar se tirarem a Dilma no lugar dela? Eu sou português. E em Portugal há uma lenda antiga que diz que os portugueses estão eternamente à espera da volta de Dom Sebastião, guerreiro desaparecido há séculos, e que ao voltar seria o redentor da pátria. E os brasileiros estão à espera de quem? Para se redimirem de seus próprios erros. De quem? Boa noite e muito obrigado pela audiência e até à próxima palestra ou então até ao próximo programa, todas as quartas-feiras. Obrigado e até mais. Sou João de nada, Maria que é minha.